bem? Tudo bem. Não, vou começar de novo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde! Ai, gente, vai falar de sexo e daí a gente não tem essa emoção? Ai, meu Deus, eu já tô com uma pressão porque ela já falou que diminuiu meu tempo para 40 minutos, já começa a acelerar meu coração. Não vou nem me estender na minha apresentação. Bom, é um prazer estar aqui. Eu agradeço ao segundo núcleo do CEPERS, né? Porque eu já estou em tantos núcleos que já estou quase me perdendo. E acho que é importante, né, ser o 18º encontro de aposentados, porque é importante a gente falar sobre esse assunto, ainda que seja um tabu, né? E acho que é importante a gente poder falar, porque todos nós, se não chegamos, chegaremos, e nós não fomos ensinados, nem eu, nem vocês, sobre esse assunto. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente pode aprender. Então, eu sou psicóloga, me formei em 2000, já faz 20 anos. Muitos professores passaram pela minha vida, trabalhei durante 20 anos no RH, e de 2020 para cá a pandemia fez eu repensar muitas coisas, porque eu sempre quis trabalhar com sexualidade, mas eu também acreditava que era um tabu, e como que eu diria para minha mãe que queria trabalhar com sexualidade? Então eu disse, não, vou pensar e vou achar alternativas. Então hoje eu atendo todo o Brasil, atendo online e atendo... Ai, obrigada. Atendo online e atendo presencial em Porto Alegre, Bento Gonçalves e Garibaldi, e atendo casais e adultos, né, homens ou mulheres individualmente, sobre a temática da sexualidade, porque, segundo as pesquisas, 50% da população brasileira teve ou terá alguma dificuldade de ordem sexual. O que é uma dificuldade de ordem sexual, doutora? Baixa frequência sexual, falta de desejo, disfunção erétil, entre outras tantas coisas que envolvem a sexualidade. Não tenho mais vontade, não quero mais. Então isso é uma disfunção sexual que tem tratamento, muitas vezes de ordem psicológica, porque a gente não foi educado sexualmente. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Quando a gente fala em sexualidade da terceira idade, a gente olha isso, a gente fica pensando, nossa, dois velhos se beijando, que coisa feia, né? Descarados, como pode isso? Né? Daí se são viúvos, então piora. Meu Deus, tá viúva, agora tá beijando na boca, foi pro baile, que feio. Só que na verdade... Só que é importante a gente definir dentro da sexualidade, e que é algo que nos falta enquanto conhecimento, 3 definições importantes. A primeira definição é sobre a palavra sexo. Sexo distingue machos de fêmeas, e sexo é uma prática. Sexo é aquilo que a gente diz ou disse no passado. Eu fiz sexo ontem. Que é diferente da sexualidade. Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de emoções. O que eu senti com aquela noite, com aquela pessoa? E aqui eu não quero só falar de relações heterossexuais. Se quiserem deixar os celulares no silencioso, eu agradeço. Não podemos mais só dizer que as relações elas são heteronormativas. A gente aprendeu que elas eram heteronormativas e está tudo bem. Mas a gente sabe que sim, as pessoas podem se descobrir homoafetivas na terceira idade também. E não podemos julgá-las por isso, né? Então, sexualidade é tudo que eu sinto, tudo que eu percebo, todas as emoções que são envolvidas. A Organização Mundial da Saúde tem uma definição sobre isso. É a energia que nos motiva para o amor, para o contato. É a Organização Mundial da Saúde que está dizendo. Ela está dizendo que quando a gente está com a sexualidade desenvolvida, a gente se torna mais criativo. Quando vocês estavam na escola, não havia aquele comentário de corredor ou da sala de professores que dizia, nossa, hoje ela chegou pilhada. Porque às vezes aquela noite anterior tinha sido muito boa. Então a gente estava com uma energia melhor. A gente não diz que a pele fica melhor, que fica com uma pele de pêssego. É sobre isso que a gente está falando. É essa energia que a gente está falando.
Então, a Organização Mundial da Saúde está se referindo a isso. Então, ela se integra no modo como a gente se move, como a gente se interage, como a gente interage com as outras pessoas, influenciando os nossos pensamentos. Isso é sexualidade. Sexo em si vai se tornar uma prática, que pode ser sexo com penetração, pode ser sexo oral, pode ser sexo anal, e aí nós vamos ter diversas práticas sexuais. E sim, nós vamos definir o que é a terceira idade. Se é que existe uma definição, né? Qual é esta definição que a gente vai ter de terceira idade? É um momento da vida, que é um ciclo da vida, na verdade, que todos nós iremos passar. Assim como a gente passou pela adolescência, nós passamos pela idade madura, né, de adultos. Então, no momento que nós casamos, criamos filhos ou não, enfim, nós estudamos, trabalhamos, e aí chega um ciclo da vida que é onde nós não temos mais uma tarefa reprodutiva. E por não ter uma tarefa reprodutiva, a gente acredita que não teremos mais sexualidade. Esse é o maior mito. Por quê? Porque nós, mulheres, em especial, acreditamos que no momento que paramos de menstruar, entramos na menopausa, não temos mais serventia. Eles vão demorar um pouco mais, mas terão a andropausa. Então, nesse momento, a gente acredita que entrar na terceira idade é a gente perder valor, quando na verdade não. A gente ainda tem muito a contribuir, inclusive na sexualidade. Estou sendo boicotada, eu vou descontar esses minutos aí, hein? Quantos professores daqui foram professores de história? Alguns, muito bom. Tá bom? Já está na terceira idade, você Como foi a nossa educação sexual, se é que a gente teve? A gente teve educação sexual ou a gente só teve educação sobre o aparelho reprodutor? Somente sobre o aparelho reprodutor, certo? Senhora Cleusa, a senhora, por gentileza, não distraia os meus participantes. Não, pode passar. A gente teve pouca ou nenhuma educação sexual, certo? Muito porque a gente foi influenciado pelo sistema patriarcal e que a gente vive até hoje. Não mudou muita coisa, mudou pouca coisa em relação a isso. E aqui, tá fora de prumo ali, mas a gente consegue ver aqui no tempo, pouca mudança houve da idade antiga para a idade média, idade moderna e da idade contemporânea, porque os professores de história que estão aqui, ensinaram pontos muito importantes sobre a evolução da história, mas em nenhum momento a gente falou sobre a evolução da história do ponto de vista sexual, ou pelo menos do ponto de vista do patriarcado, como que ele se formou e quanto que ele influenciou a gente. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Na Idade Antiga e na Idade Média, lá em 4000 a.C. até 476 depois de Cristo, a gente tinha o quê? A mulher era um lugar secundário, ela devia cuidar o quê? Da família. Esse era o papel dela. Mudou alguma coisa? Não. Ainda não. Ela tinha que ter fidelidade ao marido. E a contracepção, ou seja,
engravidar era uma tarefa dela. Então eles saíam para caça ou saíam para a guerra e ela tinha que engravidar, né? Ela tinha que ser submissa, inferior, e ela dependia da casta. Então, tudo isso ela tinha que aprender a fiar, tecer, costurar, cozinhar, enfim, entre outras atividades, porque os maridos estavam fora. Gente, eu vou pedir um pouquinho de silêncio, senão eu vou ficar sem voz. Os casamentos eram arranjados, porque aí dependia das castas de cada um. Os casamentos eram monogâmicos, deveriam ser monogâmicos, mas o homem poderia ter relações extraconjugais. Eu acho que aqui temos algum ponto em comum até hoje, mas tudo bem. Pode passar. Olha que nós estamos falando de muito tempo atrás. Aí vem a Idade Média. Aí de novo continua o poder masculino, a subordinação da mulher não existia, né? O marido ele era superior, aí tinha as classes mais ricas e a importância, nada contra a igreja, obviamente, mas a igreja vem meio que para organizar esse processo, para poder fazer algumas definições. Então a igreja tem um papel relevante nesse sentido, para poder organizar, dar um sentido de ordem e de limites para que não se, para tentar estruturar as famílias, né? Os pensamentos eram de que a sociedade, então existia o poder da sociedade, né? A moral, as ameaças, e São Tomás de Aquino diz que as mulheres deveriam ser mais punidas, né? Se elas fossem inclinadas à luxúria e aos excessos sexuais. Então elas não podiam fazer nada, não podiam ter nem pensamentos, quiçá, de algo diferente daquilo que elas conheciam. Porque elas não conheciam nada, né? Quem podia eram os maridos. Então, a cristandade entendia que o sexo era algo negativo, mas era um mal necessário. Porque a gente precisava ter filhos. Então ele era um mal necessário. Então a gente aprendeu que sexo era o quê? Sexo com penetração. Sexo vaginal. Esse foi o aprendizado que a gente teve. Então, por isso que a virgindade era valorizada, porque daí a gente tinha certeza que a mulher não tinha tido relações extraconjugais. A gente mantinha a casta familiar e a gente mantinha a riqueza, se a gente tivesse, a gente mantinha dentro. A gente não teria filhos fora do casamento. Então, a gente tinha que manter tudo isso através da virgindade e não ter a fraqueza humana permitindo ali que estivesse dentro daquele núcleo. Veja, então, a igreja ajuda nesse sentido, né? E sexo não era uma parte integrante do casamento, exceto se fosse para ter filhos. Esse era o processo. Quanto mais filhos se tivesse, mais pessoas para ajudar, às vezes, a plantar, a colher, etc., nós teríamos. Era sobre isso que a gente está falando. E aí, no século XIV, começam a caçar as bruxas. Cleusa, sabe? As bruxas que enfeitiçavam os homens, porque elas tinham conteúdos sexuais que eram considerados bruxaria. Então as mulheres que achavam que tudo isso não pertenciam a elas, que elas iam contra esse sistema de acho que eu não devo tanta submissão assim, ou eu quero experimentar algo diferente, o que elas queriam fugir desse sistema, elas eram consideradas bruxas e poderiam ser queimadas na fogueira. Então existia uma caça às bruxas. Veja, na Idade Moderna, começa se criando um humanismo, então começa a se pensar que o sexo pode ser algo tangível, né, de uma outra forma, mas de qualquer forma no casamento se deveria evitar a fornicação. Não se deveria fornicar, né? Deveria se facilitar e cuidar as tristezas do casamento, né? Porque então as mulheres se sentiam tristes, ficavam muito tempo sozinhas e tudo mais. Então, se tem essa compreensão de que o marido então deveria agradar a esposa e cuidar da família,
mas ainda assim evitando a fornicação. Não era para fornicar sempre, era só de vez em quando, né? E cuidar do desejo por ter filhos. Então, melhorou um pouquinho, mas pero no mútil, né? Mais ou menos isso. E na idade contemporânea, o erotismo passa a entrar no casamento. A gente passa a ter o erótico, né? E quando está falando do erótico, é a gente olhar e sentir desejo por aquilo. Eu acordei, olhei para o meu marido hoje, olhei de olho diferente. Eu acho que hoje eu vou esperar ele com uma camisola diferente, hoje de noite. Vou conversar com ele mais de pertinho, né? Então começa a vir um amor erotizado, né? Então começa a vir os cantores, começam a ter o amor conjugal e começa a ter uma nova concepção de mulher, né? Aqui começa a surgir uma nova mulher, mas ainda assim proibidas de estudar, né? Ou seja, elas não tinham tanto acesso e assumem profissões que até então eram proibidas e com isso proibidas também de assumir a sua sexualidade. Mas o cinema reforça a ideia do casamento romântico, ou seja, esse romantismo todo que se criou através do cinema nos prejudicou de certa forma, porque era sempre assim, acabava com um beijão e viveram felizes para sempre. Mas ninguém dizia, depois que acabava o filme, quando vinham os boletos, o que acontecia. Né? Tipo assim, o príncipe pegava a princesa, e aí o que acontecia depois? Ninguém contava. Então, o viveram felizes para sempre até pode existir. Mas o que acontece depois? Como é que é essa relação? Ninguém nos explicou, né? Porque não é só viver felizes para sempre. Existe um por trás ali. Então, existem os estereótipos masculinos, né, de que um homem nunca tem dúvida sobre sexo. Ele apenas faz sexo. E hoje, mesmo hoje, eu atendo jovens, muitos jovens, na idade dos 30 anos, de que tem essa concepção. A mulher tem essa concepção, veja, não é nem o homem, de que ela tem certeza, ou pelo menos ela acha, que ele deve saber tudo sobre sexo. A gente não mudou muita coisa. E nós, por não termos tido educação sexual, casamos porque ele podia ter relações extrasexuais, achando que ele tinha que nos ensinar. Porque se a gente não aprendeu, alguém ia nos ensinar. No caso, ele que poderia ter tido outras experiências. Então, era ele que sabia. Então, o que era a meta? A meta é ter ereção e ejaculação. E do ponto de vista, os professores de biologia que estão aqui, no sistema do aparelho reprodutor, é o que a gente vai ensinar na escola. Como que fazem filhos, né? Na escola a gente vai ensinar assim. Como é que nasce que não vem da cegonha. E que o homem sempre vai estar desejando o sexo oposto. E aí eu venho aqui e defendo os homens. Os homens não são máquina. Esses dias um homem me perguntou na rádio, eu fiz o próximo programa de rádio de manhã, eu fiz. Eu posso dizer que eu não estou afim? Pode, claro, deve. Não é uma máquina. Quem disse que ele não pode dizer que não? Mas eles também foram criados, ensinados de quê? Cresceram assim, não podiam dizer que não. Eles sempre tiveram a permissão, e quando eu estive em Arroio do Tigre, as profs lembraram, né? Os meninos ficam de pinto duro pequenininho, porque é natural durante uma fase da idade. É reforçado de que ele pode se manipular, mas as meninas diriam o que para nós? Senta direito, fecha essas pernas, não sobe na árvore. Então a gente nunca teve autorização para se tocar. E aí quando eles crescem, eles aprendem a brincar de fazer xixi mais longe, que era a brincadeira deles, né? E aí assim, eles vão crescendo achando que eles têm uma ferramenta que dá poder, luta, vigor. E assim eles vão crescendo. E nós sempre, não, fecha as pernas. Olha a tua saia, está muito curta. O pai dizia isso, meu pai dizia. Olha, se fosse tu, eu trocava a saia. Não sairia assim. Então a gente vai se encolhendo porque a gente acha que
Não pode, mas em contrapartida os homens acham que eles têm que ser sempre homens com H, como diz o meu paciente. Quem disse que tem que ser homem com H? Não pode negar nunca, tem que dar sempre no couro, como diria no interior, né? Não pode, nunca pode falhar. Ele tem que saber tudo, mesmo que ele não saiba. Ele aprendeu na prática, então ele não quer dizer que ele saiba. Ele nem sabe se ele está agradando. E ele ainda tem que satisfazer a mulher. Então a gente vive um universo que parece. E a gente acha que mudou. E não mudou. A gente segue no mesmo esquema. E não mudou porque estamos na terceira idade. As gerações que vêm vindo com a mesma concepção. Estamos no mesmo sistema patriarcal. Né? De que as traições acontecem, de que o homem tem mais poder, de que ele pode mais, e assim a gente vai. Quantos desses comportamentos sexuais ainda são hoje aceitos ou tidos como verdadeiros na sociedade? Durante muitos anos, né, muitas épocas, foi perpetuado, né? Então, a supremacia do homem sobre a mulher, a condenação da homossexualidade, a valorização da virgindade. Por quê? Porque sexo é pecado. Porque sexo é só para reprodução. Quais as consequências? Porque a gente só poderia ter sexo com penetração vaginal. E que isso só poderia ser vivenciado por adultos com os seus parceiros, mesmo que eu não tivesse prazer. Eu nem sei o que é prazer. A maioria das mulheres que chegam no consultório, elas não sabem se elas tiveram um orgasmo na vida. Se ela chega para mim e ela diz, eu não sei se eu tive orgasmo, eu já sei que ela não sabe que ela teve. Se ela disser isso, ela nunca teve. Se ela tiver certeza que ela teve, ela não vai me dizer isso. E está tudo bem. Ela não foi ensinada em muitas coisas. Então a gente vai ter que voltar a estaca zero. E vai ter que poder aprender. Aí a Organização Mundial da Saúde, para nossa surpresa, vem e diz, olha, se você quer ter uma qualidade de vida boa, você tem que ter 4 pilares básicos que sustente. Entre elas, trabalho, lazer, família e sexualidade. Tem uma propaganda por aí que diz que sexo é vida? Tem, né? Exato. Então, por que ela diz isso? Porque sexualidade é vida de fato. Porque sexualidade nos deixa mais alegres, mais dispostos. Daí algumas de vocês devem estar pensando, mas ela está falando isso, mas eu sou viúva. Eu sou solteira, não tenho mais marido, onde é que eu vou achar um marido, o que eu vou fazer? Tem muitas coisas que a gente não foi ensinada, que os homens foram ensinados a fazer sozinhos. Aí eu disse na outra palestra, a gente compra creme para tudo que é lugar. Para os olhos, porque não pode ter ruga, para a testa, para as mãos, compra creme para o cabelo, que está muito seco, está muito oleoso, está muito não sei o quê. Compra creme para os pés, compra creme não sei para onde, só não compra creme para aquele lugar. A gente costuma passar creme na nossa vulva? Sabe qual é o melhor creme que a gente pode passar na vulva? Óleo de coco. E a gente não passa creme. Ah, mas a gente fica ressecada depois da menopausa, certo? Mas o creme ajudaria. Então ele não vai devolver a lubrificação, mas ele vai ajudar a pele a ficar menos ressecada. Por que a gente passa creme em todo o corpo e não passa lá? Porque foi ensinado que é errado, né? Que a gente não pode botar a mão, lembra? Fecha as pernas. Senta direito. E os homens não têm esse problema. Então a gente, enquanto faz faxina durante o dia, ou lava a roupa, compra um vidrinho de óleo de coco só para esse fim, pega uma colherinha, passa e fica o dia todo com óleo de coco ou até a hora de tomar banho, ou enquanto está fazendo a faxina.
E não tem nada de pecado nisso, porque isso também serve para prevenir candidíase. Que a gente, todas nós já tivemos, se não tivemos, às vezes tem, porque a gente está estressada. Seja com o marido, com os filhos, com os netos, com quem quer que seja. Oi? Com o governo, exatamente. Com o IP, com quem quer que seja. Então, assim, a gente não faz, mas é uma prática que a gente deveria fazer. Se a gente parar para pensar, a gente compra um montão de creme. Quase todas nós temos lá alguns potinhos de creme, certamente na bolsa de vocês aqui deve ter. E a gente nunca usa o creme onde a gente deveria usar. Então é para vocês pensarem sobre isso. Só que quanto mais a nossa expectativa de vida vai aumentando, mais a gente vai ter que poder falar de sexualidade. Se vocês começarem a pensar sobre os filmes que andam passando nos canais ou na própria TV, tem aumentado o número de filmes que falam sobre a sexualidade da terceira idade. E a gente tem que começar a reparar sobre por que está se falando sobre isso. Porque a expectativa de vida é muito alta. Então a gente tem que falar sobre isso. Mas o desejo sexual envelhece? Não. Lógico que não. A gente pode ter desejo sim. Porque ele vai envelhecer junto? Será? Talvez não, talvez ele mude a forma. Na verdade, o desejo ele é um querer, né? Ele é uma vontade, ele é uma aspiração. Então, na verdade, ele vai mudando com o tempo. Lógico que não é igual quando a gente tinha 20 anos, 30 anos, olhava aquele galetinho e dizia, nossa, é com aquele que eu quero casar. Não vai ser igual. Eu me olho no espelho e sei que não sou igual a quando eu tinha 20, 30 anos. Eu olho as fotos de quando eu casei e vejo que eu não sou igual. Mas eu ainda tenho a minha beleza. Mas eu posso reconhecer a minha beleza? Eu consigo reconhecer a minha beleza? É sobre isso que a gente tem que falar. Sobre o nosso desejo. A gente começa a envelhecer, não é depois dos 50. É quando a gente nasceu. A partir do nosso nascimento, a gente começou a envelhecer. Dia a dia. Na medida que a gente avança. Então, não foi depois dos 50 que a gente envelheceu. A gente começou a envelhecer lá atrás. A gente vai se desenvolvendo. A gente vai se tornando mais produtivo em algumas áreas. Só que a gente vai fazendo modificações. O que vai acontecendo é que nós vamos fazendo modificações no nosso modo de vida. Porque nós temos ciclos, a gente casa, alguns separam, outros têm filhos, uns ficam viúvos, fazem parte da vida. Os filhos saem de casa, são ciclos da vida. Todos vão passar, em maior ou menor grau. Está tudo bem. A gente vai aprender a conviver com isso. E dentro disso, vai ter a mudança da imagem. Então, nessa mudança da imagem, a gente vai fazer uma nova avaliação do nosso corpo. E a gente precisa avaliar o nosso corpo. E nessa avaliação do nosso corpo, qual a percepção que eu tenho de mim mesma? Ah, mas eu estou muito velha, ninguém vai me querer. Ninguém vai querer olhar para mim. Será que eu sou desejável? E quando eu estou falando de desejável, eu não estou falando aqui só de relações sexuais. De novo, a gente não pode pensar na sexualidade só enquanto sexo para ter sexo. Desejável ao ponto de eu poder ir num baile e achar que alguém vai me tirar para dançar? Por que será que quando eu vou no baile, alguém me tira para dançar? Tira para dançar porque ele olhou para mim e eu tenho um brilho no olho. É o brilho no olho que tira a pessoa para dançar. Isso é ser desejável. Então, assim, é poder entender que a sexualidade vai muito mais além do que isso. Então, a gente tem que tomar consciência de que o nosso corpo vai se transformar. Ele já não vai ser igual a quando a gente tinha 20 anos, mas isso não quer dizer que o nosso desejo não pode se transformar. Eu posso olhar para um outro homem e sentir desejo por ele.
Lógico que vai trazer algumas debilidades orgânicas do envelhecimento, e a gente sabe disso. E que a gente vai... a gente sabe que o envelhecimento vai trazer algumas debilidades. Pois então, algumas debilidades orgânicas que a gente vai ter ao longo do envelhecimento. Lógico, vai doer um pouco aqui, vai doer um pouco ali, né? E esse momento que vocês têm de encontros no CEPER, de poder fazer dança, de poder fazer outras coisas, né? Também é para poder desenvolver isso. Porque não é só a gente acreditar, não vou ter nada. Não, a gente vai ter algumas dificuldades que o envelhecimento vai trazer. E a gente tem que ter consciência disso, mas a gente não tem que tomar consciência só quando a gente tiver 50, 60 anos. Eu tenho que começar a pensar nisso muito antes. Eu tenho que começar a trabalhar isso antes. Bom, tudo bem, não pensei, então agora eu posso começar a pensar. Eu vou fazer uma atividade física que seja compatível com aquilo que eu sinto. Eu sinto dores, vou ver se eu posso fazer pilates, se eu fazer uma dança, enfim, para que o meu próximo ciclo, para que eu possa envelhecer ainda assim saudavelmente. E quando eu estou falando de desejo, eu estou falando de libido, eu estou falando de vida. Então, se eu estou falando de vida, eu não posso achar que só os jovens têm esse privilégio. Então, nós também temos esse privilégio. E, porque os seres humanos têm isso, né, muito presente. Daí eu falei lá em Cachoeira, elas acharam engraçado, porque a sexualidade pode ser várias coisas. Para muitas de vocês que são casadas, e eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes, eu pergunto sempre, vocês tomam banho juntos? Não. Aí os pacientes dizem, sim, a gente toma banho juntos. Daí eu pergunto de novo, vocês tomam banho juntos? Aí eles respondem, no mesmo metro quadrado. No mesmo metro quadrado não vale. Banho juntos é aquela velha história que a gente toma banho junto e cai o sabonete no chão. Sabe? Cai o sabonete, deu um baixo e recolhe. Vocês estão rindo, tá achando bom a história do banho, né? Um pega o sabonete, passa o sabonete no outro, porque o contato, porque o sexo em si começa no contato físico. Porque a gente aprendeu que dormir nu é pecado. Ah, é frio? Sim, é frio, tudo bem. Mas não precisa ser todo dia. Não precisa ser todo dia. Mas a pele é a maior zona erógena que a gente tem, tá na pele. Então, o contato físico é que é desejável às vezes. E por que às vezes a gente encontra muitos casais de muito tempo, assim, que estão casados há muitos anos, eles vivem de mão dada? Porque é esse toque que remete a boas memórias. É sobre isso que eu estou falando. A gente vai ter que tomar banho junto todo dia? Não necessariamente, mas que eventualmente a gente possa fazer isso. Que quando a gente viaje, a gente possa fazer isso. Ah, mas de novo, eu não tenho um parceiro. Não, tudo bem, então vamos achar um parceiro aí. Né? Vou fazer uma massagem, nem que eu tenha que ir fazer uma massagem com um massagista homem. Pelo menos eu vou sentir uma coisinha boa, assim, me aquecendo, vou sentir lá com uma emoção melhor. Né? Então, assim, é poder sentir que existe isso e que está tudo bem, sabe? Porque a gente aprendeu que isso não era possível. Tem um filme que está em cartaz, eu não sei se está aqui em Santa Maria, em Porto Alegre ele já está em cartaz, chamado Boa Sorte, Léo Grande. É com a Emma Thompson. Ela, olha só a coincidência, me dá uma Ela é professora aposentada. Exatamente. E aí ela resolveu que ela não tinha tido, ela só tinha tido um marido e que ela queria aprender mais. Que ela não tinha aprendido nada. E aí contratou um garoto de programa e ficou com ele fechado num quarto de hotel durante muitos dias. E ela ficou com muita vergonha e ele fez vários processos com ela, inclusive esse de fazê-la se olhar no espelho. E de dizer, olha como tu é bonita. Ela dizia, a minha mãe diria que isso é vaidade. Então veja quantas crenças a gente carrega
E o filme é muito engraçado, assim, sabe? Eu vi vários trailers do vídeo já. Eu queria ter trazido para passar e não consegui, porque é exatamente sobre isso. Boa sorte, vírgula, Léo, de Leonardo, foi o período de Léo, grande. Dizem que é grande mesmo, eu não vi o filme ainda. Eu ouvi comentários de homens que assistiram o filme e que foi muito bom o filme, porque ele não é assim, despudorado, como diria minha mãe, mas ele é muito bom para mostrar assim, o quanto a gente pode vivenciar nossa sexualidade de outra forma. Porque a tendência é de que a gente aprenda o quê? Que os homens passam a ser os garanhões quando fiquem velhos. Que quanto mais velhos, eles têm mais experiência. Por isso a história do velho da lancha. Entendeu? A música do velho da lancha não é por nada. Não é só pelo dinheiro, é porque elas acham assim, tipo, vai funcionar mais, posso dar um azulzinho e tá tudo certo. E a gente tende a achar que a gente tem menos experiência. Pode passar. Então, na verdade, se a gente tiver mais autoconhecimento sobre nós mesmas, e aí eu vou falar uma coisa que talvez você não queria tapar os ouvidos aqui, meu padre me perdoe. Se eu for lá passar o óleo de coco e sentir uma coisinha boa, não deixa vir à mente a imagem da mãe dizendo fecha as pernas e não pode. Porque pode dar uma coisinha boa. E tá tudo bem. A gente não vai ir pro inferno por causa disso. Sabe? Então, a sexualidade está nisso. A sexualidade está em dançar juntos. A sexualidade está em poder fazer uma janta juntos. A sexualidade não está só no sexo em si. Por isso que eu falo de dormir nus, por exemplo. Talvez muitos de vocês, quando foram casados ou são casados, talvez nunca dormiram nus. E dormir nus traz uma sensualidade, um desejo muito grande. Porque a pele tem muito contato. E as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de poder se deixar tocar. Tem pessoas que, às vezes, tu tenta tocar e a pessoa não quer. Tu quer dar um abraço, a pessoa não quer. Porque aprendeu que, às vezes, é errado. A gente entende. Mas isso é sexualidade. Só que a gente aprendeu um monte de convenções erradas. Um monte de informações erradas sobre isso. E a gente aprendeu que sexo era só penetração. Era só para reprodução. Quando, na verdade, existem N outras formas de poder ter prazer. E o prazer, quando a gente come um doce que a gente gosta, a gente não sente prazer. Quando a gente vai viajar, que é num lugar que a gente gosta, a gente sente prazer. Então, tudo isso também é sexualidade. E a gente pode fazer isso a dois. Certo? Eu tô assim com uma pessoa aqui no meu cinto, aqui um olhar, sabe? E tá me dando um nervoso já. Eu queria falar mais, mas eu vou ser cortada. Eu vou tirar ela daí depois. Aquela lá. Tá bom, permanece. Tá, tudo bem. O que é importante, só que eu queria ressaltar, e eu vou fazer o reforço, é das interações afetivas. E das interações entre vocês. Porque enquanto vocês estiverem aqui, mesmo que vocês não estejam com os parceiros, vocês também se descontraem. Porque mesmo aquilo que eu falei lá da antiguidade, né? O homem poderia sair e ter relações extraconjugais. Mas a gente cresceu fazendo o quê? O homem podia ir no bar, né? Podia jogar carta, e a gente ficava onde? Em casa, cuidando dos filhos. Né? Então, às vezes não mudou muita coisa hoje em dia nos casais. Não, hoje né? é assim, não. Na minha geração, o marido não vai sair sozinho. Ah, não vai? Não. Ah, tá. Não, tá bom. Que bom. Mas tem muitos que não vão. Tem muitos que as meninas hoje em dia, que o namorado vai jogar bola, a mulher vai junto. Sim, tá
Mas não seria melhor se ele fosse jogar bola ou ela fosse sair com as amigas dela? Seria melhor, né? Então, assim, vocês vêm aqui, vocês se divertem, vocês riem. Vocês podem até falar mal do marido, né? Ele nem vai saber. E ele vai fazer o que ele quiser. Porque se a gente for falar de traição, hoje em dia, com o celular, não precisa nem sair de casa, né? Pois então. Então, assim, essas interações sociais, a gente poder fazer trocas e conversar com as pessoas, melhora a nossa autoestima. Senão eu fico em casa, fico deprimida. Fico achando que tô velha. Não, tô velha, vou morrer. Tô velha, não consigo andar. Tô velha, não consigo andar. Me dói aqui, me dói ali, me dói acolá. E eu não faço mais nada. Shhh. Obrigada. Então, essas interações são importantes para a nossa autoestima. Senão eu não consigo conviver. Senão quando eu chego em casa, ou quando eu fico em casa, a outra pessoa chega, eu tô mal-humorada. Então essas interações são importantes. Por isso a importância do sindicato ter o seu núcleo dos aposentados. Eu apoio o núcleo dos aposentados, porque eu acho que é importante, que vocês tenham atividade para fazer. Porque é o momento de vocês virem conversar, de vocês dançarem, de vocês tricotarem, o que vocês quiserem fazer. Não quiserem fazer nada, só conversarem, comerem uma cuca. Já é o momento de vocês saírem de casa. E como a Classi disse, estarmos vivos, eu fiquei 30 dias com Covid em casa sem saber se eu ia sobreviver. Estarmos vivos já é uma vitória. Então eu acho que esse momento é importante para isso. Pode passar para onde? Eu já tenho que encerrar minha fala, né, que o meu tempo já está cortado. Vou deixar aqui as minhas redes sociais e meu telefone. Se vocês quiserem ouvir mais, falar mais, às vezes eu pego mais pesado nas redes sociais do que hoje, né? Porque eu fiquei com medo, porque eu não sabia quanto que eu podia falar. Então não se assustem se vocês olharem lá. Mas enfim, eu acho que esse assunto ele rende muito. Eu posso voltar, se o CEPES me convidar de novo, ou em outras oportunidades. Mas eu acho que fica o recado de você se experimentar. Comecem usando óleo de coco, para ver o que vocês vão achar. E vocês, homens, também comecem a conversar com as mulheres sobre outros assuntos, sobre o que elas gostam. Tratá-las melhor. Conversar sobre, né? Porque é sobre isso que a gente está falando. Não é só sobre sexo, sobre o ato em si. Ok, gente? Desculpa a correria, mas enfim, eu tinha pouco tempo. Muito obrigada pelo convite, espero que tenham gostado. Até mais.